Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você estará nos assistindo, mas o importante é que você está aqui para mais um podcast e hoje com um tema bem interessante, que é sobre violência contra a mulher. Mais especificamente, a gente vai tentar abordar aqui a violência psicológica. A gente sabe que existe inúmeros tipos de violência, mas nós vamos tentar trazer um pouquinho de cada um e abordar mais sobre a violência psicológica contra a mulher. E hoje a gente trouxe aqui a Pamela, que ela é advogada, né? E ela vai trazer um pouquinho sobre a questão das leis que amparam a mulher nesse sentido, né? De todos os tipos de violência. E ela vai trazer para nós essa visão que a gente vai trazer um pouquinho da psicologia, né? Como que a violência, o que ela causa na saúde emocional e física da mulher. E a Pamela trazendo essa questão de como a gente se livra disso, ou de como a gente se protege, né? E bem-vinda, Pamela, para mais um podcast. Obrigada, muito honrada pelo convite. E esse tema é um tema muito interessante, algo assim instigante, porque as mulheres muitas vezes sofrem violência e pensam que não estão amparadas, mas existem muitas leis que protegem as mulheres, então assim, elas estão sim amparadas. E é só procurar ajuda, só procurar uma delegacia. Bom dia, né, dona Mirali, psicóloga aqui com a gente também, ela que é a idealizadora desse projeto. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os vários tipos de violência, principalmente contra a mulher. Que, na verdade, a violência, por mais que a gente saiba que ela existe, ela é real, a pessoa entende que ela tá ali, só que a psicológica ela puxa um pouquinho mais, porque ela não é igual para todo mundo, ela não funciona em todos os relacionamentos da mesma forma. E às vezes a pessoa não entende isso como abuso, ela entende isso como amor, como cuidado, como qualquer outra coisa. Proteção, exatamente. E aí acaba não buscando esse apoio que a lei dá. Então a lei tá aí, protege, mas nem todas as pessoas buscam porque não entendem aquilo como abuso, né? Como violência. É justamente isso. A violência psicológica, principalmente, ela tem uma forma muito sutil de acontecer. Ela não é tão evidente quanto os outros tipos de violência, como a física, por exemplo, né? Que geralmente a pessoa tá ali com o olho roxo, né? Acontece alguma agressão física e é visível, mas a violência psicológica ela é sutil. Ela acontece às vezes somente, principalmente isso acontece em todos os âmbitos, né? Vai acontecer contra pai, contra filhos, a mãe contra os filhos, né? Contra os pais, mas assim, parece que é mais evidente um pouquinho quando se trata de relacionamentos conjugais, onde o homem, e pode acontecer ao contrário também, né, da mulher contra o homem, mas é mais evidente quando é o homem contra a mulher, porque tem toda uma questão cultural, exatamente, eu ia falar o patriarcado, o machismo, mas é uma questão cultural também, né, e acontece muito do homem contra a mulher, por ser a mulher considerada ainda o sexo mais frágil da relação. Então, isso acontece de forma muito sutil que, às vezes, os de fora não percebem. E muitas vezes nem quem está sofrendo a violência psicológica percebe que está sofrendo uma violência. Sim, ela não identifica. A percepção dela, naquele momento, é como se fosse uma percepção alterada dos fatos. Então, assim, é difícil identificar uma violência psicológica. Exato. Justamente porque a violência psicológica ela é algo que às vezes ela não vem primeiro nesse relacionamento afetivo, nesse relacionamento conjugal, ela pode vir antes, preparando o caminho para quando essa pessoa chegar nesse relacionamento, ela não conseguir identificar que talvez um xingamento, a privação de sair com amigos, a privação de escolher a própria roupa, a privação de saber se eu posso ou não fazer alguma coisa, esteja relacionado com violência. E a pessoa acaba não entendendo ou não percebendo isso como violência. Isso, ela se justifica, às vezes, por uma ação mal pensada, né? Ou então, assim, faz parte da personalidade do meu marido ser, assim, explosivo. Então, ele é homem é assim mesmo. Então, isso não é nada demais, vai passar. E acaba que começa devagar, e aí, de repente, você está num estado já emocional, já muito avançado, de sofrimento, e não consegue sair dessa situação, né? E também, muitas vezes, o homem é manipulador. Ele manipula a mulher para que ela pense que aquilo não é uma violência. E muitas vezes, igual você disse, ela pensa assim que violência é só um soco, um tapa. Sim. E ela pensa que talvez isso é algo normal. E isso não é.
a lei também ampara a questão da violência psicológica. Exato, porque às vezes ela tá assim, disfarçada do quê? De ciúmes, de excesso de cuidado, né? De zelo, como você protege demais, quer proteger demais a pessoa e acaba privando a pessoa de muitas coisas, né? Dos direitos que ela tem, e você acaba privando ela, disfarçado de, não, é porque eu cuido, porque eu amo e eu tenho que proteger. E aí a pessoa está em sofrimento e não consegue desatar aquilo, não consegue sair daquela situação, né? Exato. Inclusive tem um canal muito interessante, quem tiver curiosidade, por favor, investigue. O nome do canal é Sobrevivendo na Turquia. Ele vai trazer justamente isso. Só que lá é um pouquinho mais pesado, porque ele vai trazer tráfico humano, mas ele traz esse envolver. Porque assim, a violência, gente, principalmente em relacionamentos afetivos, amorosos, ela não começa com xingamento, ela não começa com tapa, ela começa com flores, ela começa com chocolate, ela começa com cuidado. Realmente, ele envolve essa outra pessoa, tanto homem quanto mulher, mas a gente, nesse momento, está frisando mais na mulher. Só que, assim, é envolvente. E depois que vai surgindo essa face onde essa pessoa começa a exigir, começa a cobrar, começa a privar. E desse canal ela vai trazer justamente isso, esse envolver. Então, às vezes, a pessoa ela acaba se envolvendo nessa situação por carência afetiva. Ela tá precisando de amor, de cuidado, de colo, emocionalmente falando. E aí, quando vem alguém que fornece tudo isso que ela acha que vai ser o ideal para ela, realmente é nos primeiros dias, ou talvez nos primeiros meses, essa pessoa vai ser perfeita, e depois a violência acaba sendo de forma muito presente, muito visível. Só que ela já tá tão envolvida, que é como aquela história do sapinho na água, que você coloca ali no fogo e vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando. Ele, não, vou aguentar, até que morre dentro da água fervendo. Por quê? Porque quando tava começando a esquentar, acreditava que ele dava conta. Exatamente. Mas é justamente isso, essa carência afetiva que às vezes a gente entra num relacionamento e tenta querer que o seu cônjuge supra essa necessidade sua. Você acaba se tornando um dependente. Principalmente se essa pessoa, como você diz, é um manipulador. Sim. E ele consegue detectar isso. E aí ele faz de tudo para aquela pessoa se tornar dependente emocionalmente dele. E aí, a partir do momento que ela baixa a guarda, aí ele começa com as agressões, de fato, um xingamento, né? Aí que começa a violência e a pessoa não conseguiu perceber. Nessa questão, muitas pessoas falam, por que a mulher não separa, né? Por que a mulher não larga esse homem que bate nela, que agride ela, que psicologicamente ou fisicamente? E aí tá uma das respostas, porque ela é envolvida. Ela se acostuma com aquele relacionamento abusivo e ela não tem coragem de fechar um ciclo e começar novamente. Tanto emocionalmente como também patrimonialmente, porque muitas mulheres são dependentes do marido na questão financeira. Sim, isso é um dos fatores que ajuda muito. Não separam. Exatamente. Principalmente essa questão financeira, que ele é o provedor. Sim. Então, às vezes, acontece o quê? Eu tenho que aguentar, porque se ele sair de casa, se eu sair daqui, como que eu vou me sustentar? Como que eu vou sustentar os meus filhos? Mas, na verdade, é uma questão de autodesvalorização. É falta de amor próprio, às vezes, a situação que ela está numa situação tão triste, tão de sofrimento tão intenso, que ela já não se enxerga mais como um ser humano de valor. E às vezes até o marido fala, olha, você vai sair daqui, como você vai viver? Exatamente, ele vai trabalhar na mente dessa pessoa para tornar ela mais dependente ainda. E tem a questão da sociedade também, a mulher pensa, nossa, o que os meus pais vão pensar de mim, o que o povo do meu trabalho vai pensar de mim, a vergonha. E principalmente a gente está no meio evangélico. Isso, principalmente, a questão do julgamento, né? A gente olha uma pessoa que está sofrendo humilhações, que está sofrendo essa violência psicológica, e aí você fala bem assim, mas por que essa pessoa não sai desse relacionamento? Poxa, é só separar, né? Não é obrigada a ficar junto. E a gente tem que entender que não é porque está no meio cristão que você tem que aguentar qualquer tipo de coisa dentro de um casamento. A gente sabe, o casamento deveria ser para a vida toda mesmo. Mas hoje, infelizmente, a situação não é essa. Hoje não, eu acho que isso já vem de longa data, né? É que hoje é mais evidente, hoje tem mais leis que amparam. Sim. E aí as pessoas, assim, ainda não conseguiu quebrar isso.
você tem que entender que um casamento onde tem um agressor, ele não é mais um casamento. A pessoa quebrou ali o pacto que ele fez de um casamento para durar a vida toda. Então, a partir do momento que existe violência, acabou o respeito, acabou o amor, então não existe casamento em si. Então, o que a gente faz? Ah, mas eu sou evangélica, eu sou cristã e vai ficar feio. Não, polícia mesmo. Tem medidas para esses tipos de violência. E a pessoa não tem que ficar nessa situação. Por mais que a gente sabe que isso é difícil dela entender que ela pode sair disso, na né? Na verdade, não é tão simples, né? Não. É aquilo que a gente falou anteriormente. É um processo. Porque primeiro, você tem que identificar que você vive uma violência psicológica. Depois que você vai viver outros processos. Então, assim, chega momento em que a pessoa entende que ela é dependência financeira, emocional, que tudo, o centro do mundo dela é essa outra pessoa, no caso, esse homem. Então, assim, chega esse momento, ela identifica tudo isso. Só que não é tão simples assim, falar, eu vou deixar. Por quê? Porque essa pessoa, ela começa a pensar de uma outra forma, ou ela começa a ter uma visão seguinte. Bom, eu entendo que eu estou vivendo um ciclo vicioso e que isso me causa muito mal. Só que se eu sair daqui hoje, essa pessoa, ela acredita que eu sou mais dependente dela do que ela de mim. Só que essa pessoa também é dependente de mim. Então, assim, eu ouvi algo essa semana que a pessoa dizia assim, eu tenho noção, eu entendo o que eu estou vivendo, eu entendo tudo isso. Só que eu também sei que se eu deixar essa pessoa agora, para essa pessoa não vai ser tão bom, não vai ser tão bonito. Ou seja, a visão de quem está sendo abusada é o cuidado com o outro, mesmo quando o outro não protege, quando não cuida. Então, assim, ela mesmo estando em intenso sofrimento, ainda pensa no cuidado do outro. Ou seja, é um sofrimento dobrado, porque pensa, se eu sair daqui hoje, se acontecer alguma coisa, eu serei responsável. É um sentimento de culpa, que é uma das coisas que o agressor faz com a vítima. Exato. É fazer com que Os filhos, coloca os filhos como numa situação assim, até para chantagear, né? Se você sair daqui, você nunca mais vai ver seus filhos. Sim. Né? E você fica numa situação emocional difícil, porque você tem a questão dos filhos, você tem um sentimento de culpa, e muitas das vezes o agressor é tão manipulador que ele consegue colocar na cabeça das vítimas que ela é culpada. Sempre. Você está apanhando, Sempre. ou então você está passando tá vendo por isso. que você está me fazendo fazer? Exatamente, vem Se você isso. não Aí ela tivesse se sente feito culpada. isso- Eu mereço. Né? Eu mereço passar por isso. E acaba que você se anula, você se isola, porque você está numa situação que você acha que realmente é culpada dessa situação, de estar sofrendo esse tipo de humilhação, esse tipo de violência. E acaba que você não consegue sair dessa, né? Exato. É interessante, a Pamela falou sobre o meio evangélico. Realmente, isso a gente fala em todos os âmbitos, tá? Sim. Quando a gente coloca religião, né? Qualquer religião. Existe uma perfeição muito grande. A gente está falando aqui num momento escrachado, né? De uma violência onde a gente já percebe, onde as pessoas de fora estão vendo. Mas acontece que dentro desse meio, essa violência não é vista, só é sentida. Ou seja, só quem está vivendo essa agressão é que sabe. Às vezes nem a família. Por quê? Porque essa pessoa talvez tenha destaque dentro desse meio religioso. Talvez essa pessoa é muito conhecida. Aí vem aquela outra frase muito conhecida que o abusador geralmente usa. Quem que você acha que eles vão acreditar em mim, que sou fulano e tal, tem tal de posição, destaque, né? ou você que é qualquer uma, que não tem um emprego, não tem uma formação, não tem estudo, não é ninguém. Ele faz essa pessoa acreditar que ninguém vai acreditar nela. Que ela não, né? Que ela vai ficar numa situação de deboche. As pessoas vão zombar dela. Então, a vergonha, o medo faz com que ela se retraia e continue nesse ciclo de violência. Exato. Então, assim, existe leis que vai amparar essa pessoa, e depois a gente vai falar um pouquinho nesse apoio psicológico que a psicologia traz, né, para essas pessoas que estão sofrendo, mas tem a questão das leis para proteger essas mulheres, né? Sim. Especificamente, que a gente vai falar hoje de mulher. Impossível falar desse assunto sem lembrar da Lei Maria da Penha, Sim. né? Que é uma lei Que é um marco, né? de 2006. Ela surgiu em 2006, só que a história dela é bem mais antiga. A idealizadora, que foi a Maria da Penha, o nome dela, ela sofreu violência com o esposo dela desde a década de 70, se não me engano. E ela chegou a ser... teve uma tentativa de homicídio contra a vida dela e ela ficou paraplégica.
numa cadeira de roda, e ela buscou os meios para tentar, né, punir o marido dela, e a justiça brasileira demorou muito, até que enfim veio a punição e surgiu esse projeto de lei que foi aprovado em 2006. Olha o Quanto tempo de violência que ela sofreu, né? Sim, o tempo depois que surgiu essa lei. Só que essa lei foi um grande marco no nosso país, e ela protege não apenas a violência física da mulher, mas a violência física, a psicológica, a moral, a sexual e a patrimonial. Porque, assim, às vezes o homem pega o dinheiro da mulher e gasta tudo. Isso é violência. Sim. Isso é violência Isso contra é a uma mulher. forma... Isso quando ele deixa ela trabalhar fora, né? Sim. Tem esse Às detalhe. vezes o homem quer que aquela mulher tenha uma relação com ele, uma relação forçada. Isso é violência. Sim. Às vezes a mulher... Mesmo dentro do casamento, né? Porque existe aquele negócio, Isso. eu tô casada, não é do casamento eu sou violência. obrigada a ter relação Não. sexual com meu marido a hora que ele quiser, não é isso. Tem situações que a mulher não está bem de saúde, né? Tem situações que ela não está bem psicologicamente, que vai afetar essa questão do querer, né? Ter essa relação. E quando o marido força e não se importa com os danos causados, isso pode ser considerado uma violência sexual dentro do casamento, que a gente acha que é impossível, né? Se eu tô ali, é minha obrigação ter relação sexual com meu marido. Mas se é contra a tua vontade, se você está em uma situação, às vezes, de risco contra a sua própria saúde, a força dessa ação, ela é uma violência sexual. E que as pessoas não enxergam, não sabem disso às vezes, né? Acho que a maioria das vezes não sabe. Não sabe. Não, e a questão do patrimonial, ela trabalha, porém, o salário dela quem recebe é o marido. Mas como? É no banco, então não tem acesso. Tem como ser manipulado de várias formas. Uma, por exemplo, é a questão do cartão de crédito, quando cai a mensagem que você gasta em algum lugar, não cai no celular do marido avisando que ela gastou em tal lugar. E o que ele faz? Como ela recebe o dinheiro, às vezes acaba acontecendo o quê? Fazendo alguma conta no nome dela para ela pagar, forçando ela a pagar, para que não sobre dinheiro para ela. E isso também é violência patrimonial. Ou um dos fatos que é mais evidente também é a questão de você pegar o documento da pessoa, né, para que a pessoa não possa fazer nada. Porque se ela for viajar, se ela for comprar qualquer coisa, ela precisa da documentação. Sim. E às vezes a pessoa acaba retendo os documentos dela, evitando que ela possa fazer o que ela quer. Então a questão de você manipular a pessoa, controlar ela financeiramente ou de todas as outras formas, a questão de sair de casa, você não vai com as suas amigas, em questão essa de você sair com as suas amigas. Pô, pra que você quer sair com as suas amigas? Você já é casada. Você tem que sair comigo, né? E isso aí é tão sutil que a pessoa acredita. Sim. Com o tempo ela vai acreditando que realmente eu não posso sair, agora a minha vida, a minha família é só eu e meu marido. Tem uma frase e você muito se priva clichê, de tudo. né? A frase assim, não, mas isso aí não é papel de mulher casada. Mulher casada não faz isso. Olha a sua postura, agora você é mãe. Mãe não faz isso. Ou seja, é uma postura extremamente manipuladora. E de humilhação também, né? Às vezes ele humilha a pessoa com essas falas mesmo. Às vezes é na frente de alguém, às vezes é alguma coisa que fala que ofende na frente de outra pessoa, e a pessoa, né, fica numa situação de vergonha, de humilhação ali naquele momento. E às vezes você fala, não, isso não é nada, é só porque hoje ele não foi bem no serviço, hoje ele não está passando por uma situação difícil. Sempre arruma uma desculpa para poder justificar a ação daquela pessoa. Então, quando você vê uma pessoa que está sempre justificando o ato de alguém, a gente tem que acender um alerta. Opa, tem algo errado aí, né? Por que está sempre justificando uma ação de violência, uma ação ruim daquela pessoa? Está sempre justificando, tentando achar uma justificativa para poder amenizar e deixar ele bonitinho perante a sociedade, né? Clichê, não. Vem outro clichê dentro disso daí, que vem aquele negócio assim... Poxa vida, gosta de apanhar, porque tá sempre defendendo. E é por isso que muitas das vezes a mulher não consegue sair de um relacionamento abusivo. Por quê? Ela sabe dos comentários das pessoas, ela sabe do olhar julgador das pessoas, que acontece muito. E vou dizer uma coisa pra você, acontece muito no meio cristão. A gente olha como que a gente gosta de julgar as pessoas, né? Sim. Como a gente gosta de olhar pro outro e fala, poxa vida, essa daí gosta de apanhar, porque não pode um negócio desse, né? Apanha no marido, não sai dessa.
Isso é feio para nós também. Cadê a empatia? Cadê o amor ao próximo? Vamos pensar assim, a gente não tem realmente, às vezes, essa empatia, esse cuidado. Só que quando a gente volta, por exemplo, para a lei, vamos pensar em um ponto de agressão, onde a pessoa chegou lá, machucou, fez o BO e tudo mais. Quando a pessoa vai lá, Pamela, e coloca, vai na polícia, na delegacia da mulher e tudo mais, qual que é o procedimento da polícia, o procedimento da lei nesse ponto? Porque assim, Pamela, a questão da violência física, ela é evidente. Sim. Você tá lá com o olho roxo, você tá lá com o braço quebrado, então chegou lá na delegacia da mulher, por exemplo, tá lá, a pessoa visivelmente foi, né, sofreu uma violência. Mas e quando é psicológica? Como que faz a questão de provar que eu sofri essa violência? Porque muitas das vezes, talvez, né, as pessoas não vão fazer uma denúncia, porque como que vai provar? Como a Merali falou, às vezes ela fala, mas quem vai acreditar em você? Né? Eu sou uma pessoa de destaque na sociedade, tenho influência, quem que vai acreditar em você? Então, quando essa mulher, isso já é uma forma de você manipular ela a fazer aquilo que você quer. Sim. E aí ela fala, realmente, se eu for na delegacia, quem que vai acreditar que o meu marido me xinga, que me maltrata, que, por exemplo, eu sofro o abuso sexual, por exemplo, dentro de um casamento? Como explicar isso? Entendi. E como fazer com que a pessoa acredite nela? Então, aí a gente pode provar, por exemplo, por meio de mensagens. O marido que manda alguma mensagem, às vezes, para ela, que de humilhação, de constrangimento, conta bancária, você prova o tanto que você recebe, como que você gasta, no caso de violência patrimonial, testemunhal, alguém que viu que você foi agredida psicologicamente. Então, existem vários tipos de provas. E com relação a você ir lá na delegacia, né, e propor um BO, enfim... recentemente até foi mudado o entendimento, que no caso de lesão, era assim, a mulher ia lá e falava assim, olha, eu sofri uma lesão, quero propor uma denúncia, enfim. E nesse caso depois ela poderia ir lá e tirar, só que agora não, agora isso é um crime de ação pública incondicionada, ou seja, aconteceu a lesão, o Ministério Público vai entrar com a ação. É o Ministério Público que vai entrar. Agora, tem outros crimes, por exemplo, ameaça, é um crime de ação pública condicionada à representação. Ou seja, para que esse crime ele seja investigado, tenha uma punição, eu tenho que ir lá e falar assim, olha, eu sofri uma ameaça. Nesse caso, a mulher tem que ir lá e falar isso. Não é só o Ministério Público viu que ela sofreu e entrar com a ação. Não, a mulher tem que ir lá. E nesse caso, assim, ela pode depois ir e tirar a representação, porque acontece em muitos casos, né? A mulher vai lá, fala assim, olha, eu sofri isso, sofri aquilo. Daí acontece, o homem vai lá e fala, não, eu vou mudar, né? E o que acontece? A mulher vai lá e tira, fala assim, tá bom. Só que nesse caso mudou também um pouco, porque ficou um pouco mais difícil. Para a mulher ir e tirar essa representação, ela tem que ter uma audiência perante o juiz, para que o juiz veja realmente assim, se ela está tirando de livre e espontânea vontade ou se foi ameaçada, ou se é alguma coação. Ou se ela foi também levada a tomar essa decisão. Então, a questão da Maria da Penha para violência física, se você foi lá e denunciou, provou a lesão, mesmo que você foi ameaçada ou então se arrependeu de alguma forma, você não pode mais retirar essa denúncia. O Ministério Público entra com a ação. Sim. E quando é violência psicológica, eu preciso ir lá e fazer a denúncia. Depende de alguns crimes, sabe? Igual o crime de ameaça, depende de representação. Daí depende do tipo de crime, para ver se depende de representação ou se o Ministério Público vai entrar. Entendi. Direto. Então é um entendimento deles. Sim. Entendeu? E aí também para retirar também já é mais difícil, porque você precisa passar por uma audiência. Sim, E o tempo, mais ou menos, assim, de... Quando, vamos colocar assim, uma pessoa vai lá, faz a primeira denúncia, porque eu não sei se do meu ponto de vista tá certo, mas assim, a pessoa vai lá, o primeiro momento, ela entra com a Maria da Penha, e depois, conforme ela vai evoluindo, tanto emocional, entendendo aquele processo que ela tá vivendo, e buscando seus direitos, tem alguma situação assim, tipo, pra gente ter mais ou menos uma noção de tempo, em termos de lei, de processo, quanto tempo assim demora para ter uma resposta, conseguir, por exemplo, é casado, conseguir uma separação, um divórcio, alguma coisa nesse até sentido. A proteção, né? Porque existe a medida protetiva, mas nem todos respeitam. Então, assim, existe aquela possibilidade de ela estar ali, ela tem filhos, e aí essa pessoa aparece
E como que fica isso? Ela liga direto para a polícia, fala, olha, o fulaninho tá descumprindo aqui a medida. descumpriu a medida. Como que seria a partir desse processo? Tipo, não sei se tem isso também, começo, meio e fim desses processos, assim, ou se a grande maioria acaba em feminicídio, que é o que acontece muito quando a mulher pede medida protetiva, né? Chega lá, o cara não aceita, que ele foi colocado para fora e vai lá e comete o feminicídio. Mulher, né? Então, em relação ao prazo, é muito instável, né? Depende muito do caso, de como vai ser o procedimento, mas geralmente a mulher vai lá na delegacia, por exemplo, ou liga. Tem um número que é específico para mulheres de violência, que é 180, 180. Você liga e denúncia de violência, né? Enfim. E nesse caso, a mulher já pode pedir uma medida protetiva, no caso de for violência física. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Esse número, ele é só para quem sofre a violência ou para quem viu a violência também? Por exemplo, eu tenho uma vizinha que sofre violência e eu vejo isso acontecer direto. Eu, como pessoa de fora, eu posso entrar em contato pelo 180? Ou então fazer a denúncia. Quem então, tá de fora eu acredito pode? que sim, porque nesse caso é denúncia, né? Não é só quem sofre, é uma denúncia. Então, qualquer pessoa pode fazer. E sim, outra pessoa também pode ir lá e falar na delegacia, olha, minha vizinha tá sofrendo isso. O delegado se vê se realmente tem provas, que tem algo assim, nossa... Mas aí eu posso fazer denúncia e eles que vão investigar. Sim, eles eu não vão preciso lá provar investigar. nada. Inclusive, eu posso fazer denúncia anônima. Denúncia anônima. Eu acredito que sim. Eu não tenho ainda essa informação concreta. Porque eu lembro que quando se tratando de criança, você vê a criança sendo... Você pode fazer algum tipo de denúncia anônima. Mas se tratando, por exemplo, da violência psicológica, é mais difícil de provar, né? Essa situação toda. Se outra pessoa poderia fazer, igual você falou, a pessoa tem que ir lá. Falar, e fazer a denúncia. Quem está sofrendo tem que ir, né? Por exemplo, quando é ameaça... Ou o de fora poderia fazer essa denúncia também. Sim, Já é um caminho, né? Pelo menos, às vezes... Mas assim, que é difícil, porque quando se trata da própria pessoa, você sabe, às vezes, por exemplo, assim, que ela vai lá fazer denúncia e ela vai retirar. Ou então você já sabe que ela fez isso várias vezes, por exemplo. Ou, por exemplo, você vai lá e fala, olha, ela tá sofrendo essa violência, mas a pessoa vai lá e fala, não tô sofrendo. Então, assim, entendeu? Talvez a pessoa não quer, ela tá sofrendo, mas ela não quer ir lá e denunciar, ela não quer mudar. E o fato de não querer não é simplesmente porque gosta, porque quer continuar nesse sofrimento. É a questão psicológica que está tão abalada que ela não tem condição e não percebe que ela precisa sair dessa situação. Geralmente aí ela é não onde entra o apoio psicológico. Geralmente ela não identificou que ela sofre uma violência psicológica. Esse é o principal fator. Sim, porque a autopercepção dela é distorcida de acordo com a mente de quem tá sendo, de quem é o agressor, né? Porque o agressor, ele vai trabalhar na mente daquela pessoa e ela acaba aceitando e percebendo de acordo com o que ele percebe, é o que ele quer. É uma questão interessante que às vezes as pessoas pensam assim, ou é colocado isso de uma forma geral, que as mulheres que sofrem isso são sempre baixa renda, são sempre mulheres feias, eu falo feias fora do padrão de beleza, mas cada um tem a sua beleza particular. E aí coloca fora do padrão de beleza, enfim, a autoestima dessa pessoa sempre lá embaixo. A autoestima sim, mas a autoimagem nem sempre. Às vezes essa pessoa, ela tem uma formação, ela tem uma carreira, às vezes essa pessoa tem recursos financeiros, mesmo que ela não tenha gestão desses recursos, tá? Isso não é uma coisa exclusiva de baixa renda. Isso é uma coisa que está em todos os ambientes. Então, às vezes a gente olha uma madame da alta sociedade, mas ela também pode estar sofrendo abuso emocional, psicológico, enfim. Porque um tipo de violência abre portas para outras violências, seria isso. Né? Então, tipo assim, não está preso à classe social, isso está em todos os âmbitos. Então, a pessoa às vezes é uma madame, ela é rica, ela tem todo aquele o sonho que algumas pessoas poderiam idealizar, mas ela sofre também. E é pesado, porque ela se sujeita a várias coisas para manter esse status, para manter essa posição. E eu penso que nesse caso ainda é mais difícil você se livrar dessa violência, porque... Você tem que abrir mão de muita coisa. Muita coisa. É sociedade, é o patrimônio, é o status. Então, assim, é muito mais do que uma pessoa que está em baixa renda. O que ela tem a perder, a pessoa de baixa renda?
E o que uma pessoa de alta renda tem a perder? Muito mais. Mas é isso que é o olhar psicológico tem, assim, é diferenciado. Porque eu não posso julgar essa pessoa dizendo assim, ela tá ali só porque ela quer manter um status, ela quer continuar essa vida boa que ela leva. Tem um porquê que ela quer manter esse padrão. Perde até a dignidade, né? Exatamente. Ela às vezes tem uma necessidade que a gente não sabe. É só mesmo num processo de terapia que a gente vai identificar por que ela tem tanta necessidade de manter esse padrão a ponto de se sujeitar a uma violência, né? Às vezes, por exemplo, é que desse dinheiro dessa relação sai, por exemplo, o sustento da família dela lá. Né? Às vezes a gente não sabe disso, mas às vezes ela está sustentando a família, né, que vem desse relacionamento, esse dinheiro. Então, às vezes, para a sociedade, para outras pessoas, principalmente os mais próximos, é porque ela quer manter esse padrão, porque ela gosta do bem bom. Então, acaba que ela se sujeita a isso para poder simplesmente manter esse padrão de vida. E nem sempre é assim. Então, a psicologia é justamente isso, é para não julgar as pessoas por que ela está sofrendo violência, mas ajudar. Ajudar no sentido de fortalecer, por exemplo, a autoestima, para que ela se identifique que o que ela está sofrendo em casa, para ela identificar que ela sofre uma violência. Porque, como foi falado no começo, às vezes a pessoa não acha que está sofrendo uma violência. Às vezes é só um cuidado exagerado do meu marido, é um amor exagerado, é porque ele me ama, tudo, e você não consegue identificar. Isso não é amor, isso é agressão. Então, assim, uma das coisas que a psicologia traz é justamente na questão da autoestima, que você pode ajudar essa pessoa a se valorizar. A partir daí ela identifica. O autoconhecimento, né? É também fundamental. Aí a partir daí você identifica, eu realmente estou sofrendo uma agressão. E a partir daí você reúne forças, meios para poder se livrar dessa situação que você está vivendo. Pamela, além da Maria da Penha, tem mais alguma outra lei que protege a mulher nessas situações? Ou tudo está dentro da Maria da Penha? A Lei Maria da Penha ela é uma lei assim, que mais tem procedimentos específicos no caso de violência. Por exemplo, o homem vai sair de casa, uma medida protetiva, algo assim. Mas os crimes mesmos, eles estão no Código Penal, em outras leis esparsas que protegem tanto os homens quanto as mulheres. Muita gente questiona, por que tem tantas leis para as mulheres e os homens não? Muita gente tem esse questionamento. E assim, na Constituição fala, homens e mulheres são iguais perante a lei. Então, por que existe isso? É porque, assim, a lei, ela traz uma igualdade formal. Ou seja, no papel, homem e mulher é igual. Sim. Só que, materialmente, não é isso que você vê. A mulher, ainda ela é mais vulnerável do que o homem. A gente vem de uma sociedade patriarcal, machista. Então, assim, não vai ser do dia para a noite que essa mudança vai acontecer. Então, por isso que existem essas leis que protegem especificamente as mulheres. Então, isso é uma das causas. Mas existe, as leis também protegem os homens, né? Porque os homens também podem ser vítimas de violência. E assim, eu só vou trazer aqui duas mudanças, duas leis novas, na verdade, no Código Penal, que eu achei muito interessante do ano passado. Porque o legislador, ele tá atento. Porque nessa pandemia, como o homem, aumentou mulher, bastante, né? Em casa. Uma convivência, né? Então, assim, os casos de violência aumentaram. Porque Bastante. a convivência é maior, é mais tempo junto. Então, assim, vem um artigo aqui, 147 do Código Penal, 147A, que é perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio, ameaçando a integridade física ou psicológica. E aqui a gente vê que também a perseguição não é só apenas física, mas pela internet. Quantas pessoas que sofrem internet? Por telefone, né? Sim, fica mandando mensagem, as redes sociais. Né? E mesmo bloqueia, daí faz outra rede social para conversar, para mandar mensagem. Então, isso é um tipo de violência, isso é um tipo de perseguição que a lei pune, que fala invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade, e a pena é de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. E no caso, se for por a questão da mulher, a pena também aumenta. Aqui nesse caso aqui aplica para qualquer pessoa, mas quando é pela mulher, aumenta. E o outro crime também, que é o 147B, que é causar dano emocional à mulher. Isso eu achei muito legal. Causa dano emocional à mulher que a prejudica e perturba seu pleno desenvolvimento ou que visa degradar ou a controlar suas ações,
comportamento, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação dos direitos de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. E essa pena é de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa, se não constituir outro crime mais grave. Quando é seguido de morte? Não, nesse caso é só ameaça mesmo, só você... Não, mas, por exemplo, tem a ameaça e aí pode enquadrar nisso. Mas e quando a pessoa chega a executar, por exemplo, a ameaça, sim, né? No caso, ela agrava mais ainda, né, a sim, situação. daí no caso ela vai responder por caso ou por lesão corporal ou por homicídio. Se no caso tudo isso levou a um homicídio ou feminicídio, né? Então, existem muitas leis. E um caso interessante também é que muita gente pensa assim, a Lei Maria da Penha é aplicada só no caso dos homens que batem nas mulheres. Mas não, a Lei Maria da Penha protege as mulheres em geral, não importa a relação. Se é mãe contra a filha, se é filha contra a mãe. Se for o patrão contra a diarista que trabalha, contra a babá. Então, assim, protege as mulheres. Tem que envolver uma relação. Sim, não importa se é afetiva, se é de trabalho, né? Se é profissional, mas tem que ter uma relação, um contato com a pessoa, que seja conhecido, ou, né? Para que se enquadre dentro da Maria da Penha. Sim. Então, assim, a lei ela ajuda muito nessa questão de proteção à mulher. Então, assim, a questão maior não é nem aquilo que protege, mas sim o estado emocional da pessoa que sofre a violência para ela tomar a decisão de ir buscar ajuda. Sim. E eu acredito que esse seja o maior dos problemas, né? De quem sofre. O maior problema é sofrer a violência, mas de quem sofre a situação fica muito pior quando ela não entende que ela sofre a violência e ela tem condições de pedir ajuda. Porque a lei está aí. Né? As leis, na verdade, ela está aí para ajudar. E o que eu acho que é imprescindível nessa situação é a pessoa ter o apoio, ter ajuda familiar, de um amigo, né? Que na verdade todos têm seu ponto de ruptura. Então, independente do que seja e como seja. É aquela historinha do cachorro. Ele estava deitado em cima do prego. Enquanto não acontecesse algo pior, ele não sairia dali. Então, todos têm seu ponto de ruptura desse momento de violência. Algumas é uma violência extrema, talvez foi parar no hospital, às vezes perdeu um neném, às vezes simplesmente algo que passou para ela dentro do conceito de vida, passou extremamente, aquilo para ela foi mais do que tudo que ela já viveu. E às vezes pode ser alguém de fora também. Acordar assim, poxa, eu preciso mudar de vida. E tem as situações onde a pessoa vai olhar e falar assim, poxa, se eu continuar desse jeito, mesmo, aí ela vai naquele sentimento de culpa. Se eu continuar desse jeito, meu agressor vai sofrer muito mais do que eu. Então esse é um motivo para eu mudar. Então assim, eu sei que violência, se a gente for parar para conversar aqui sobre violência, vai passar tempos. Tem muita muita coisa para falar. É muito importante, faz muito sentido quando a gente fala de pessoas que sofrem caladas, porque a violência psicológica, na maior parte das vezes, é um sofrimento silencioso, onde a pessoa sofre calada e sozinha, porque nem sempre é compreendido. Mas eu acho que por hoje o nosso Deixa eu só finalizar aqui, que nosso tempo realmente já foi, e como você falou, dá para falar o dia inteirinho sobre violência. As pessoas que sofrem violência, quem está de fora, porque quem está dentro às vezes não está enxergando essa situação, o todo, tem que entender que essa pessoa pode chegar, por exemplo, a um transtorno mental, né? Como ansiedade, síndrome, né, do pânico, estresse pós-traumático e até mesmo a questão da depressão, porque ela está num ciclo de violência que ela não consegue enxergar e aquilo ele vai minando a sua saúde emocional. E a ponto dela chegar em casos mais graves, como a ansiedade, né? Esse tipo de coisa, e até a depressão, que é às vezes uma das coisas mais graves que tem, né? Chega a ponto de atrapalhar a vida, atrapalhar o dia, rotina, ou seja, chega no extremo, né? Exatamente. E aí o que a gente pode fazer
olhar essa pessoa sem julgamento, oferecer apoio para ela, né? E dizer para ela assim, olha, o que você quer fazer, nós vamos lá, e tentar fazer ela refletir, não julgar, não, questiona ela, essa pessoa, o que você está vivendo? Você acha que está certo? Você acha que realmente esse é o papel do seu marido, fazer isso com você? Fazer com que essa pessoa reflita sobre se o que ela está vivendo realmente está certo, a ponto dela falar, realmente, isso daí está errado, então ofereça ajuda, ofereça apoio para aquela pessoa. Aí eu quero ir lá fazer uma denúncia, mas eu não quero ir sozinha, eu vou com você, né? Mas assim, esteja do lado dessa pessoa sem julgar, sem falar bem assim, essa pessoa gosta de apanhar, por isso que ela não sai desse relacionamento. Isso é uma coisa que a gente tem que parar de falar isso. A gente não sabe o que a pessoa está sofrendo, a gente não sabe o porquê que ela continua nessa situação. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer é oferecer apoio, não julgar essa pessoa, para que ela se sinta confortável com você, que ofereceu apoio, e falar, pô, eu vou lá porque eu confio que ela vai poder me ajudar de alguma forma. Aí sim ela consegue, pelo menos tenta, né? Conseguir sair desse ciclo. É interessante a gente pensar assim também, que oferecer ajuda, oferecer apoio não é tomar decisões. E às vezes a pessoa chega assim, não, eu estou aqui para te apoiar, eu estou aqui para te ajudar, e ao mesmo tempo essa pessoa, não, como eu tô aqui para te ajudar, então você tem que ir na delegacia, você tem que, ou seja, condiciona novamente essa pessoa a alguma coisa. Vai questionando, oferece, mostra para ela que, por exemplo, tem o tratamento terapêutico que pode ajudar essa pessoa, é onde ela vai confiar tudo que ela, né, que ela, às vezes ela não tem coragem de contar para ninguém, mas no psicólogo ela pode confiar, porque tem um sigilo, ele não vai contar para ninguém. Agora, tem uma coisa que existe na lei, inclusive eu posso até pesquisar e colocar lá nos comentários quando a gente publicar o vídeo, é a questão da violência. Se uma mulher está sofrendo violência, é dever do psicólogo fazer a denúncia. Eu acho que, não sei se você já viu, ela tem que ser automática. Dependendo do tipo de violência que ela violência física, se tiver ameaça à vida, exatamente. O psicólogo sim, ele tem que fazer obrigação. Por exemplo, se o paciente ele chega em atendimento e ali ele relata que ele, sei lá, em alguma situação ele... Se o psicólogo vê que ele está correndo risco de vida, tem que... Ele pode falar, chegar em atendimento pode ser o próprio agressor, chegar em atendimento e dizer assim, olha, se essa mulher continuar desse jeito, eu vou matar ela. Eu vou matar desse jeito. É obrigação do psicólogo fazer uma denúncia sobre essa pessoa que está ameaçando de morte o parceiro ou a parceira e que isso não dá o direito. Não é porque ele está insatisfeito que ele deve tirar a vida de alguém, né? E aí, nesse momento, nós gostaríamos de agradecer a participação da Pamela aqui conosco hoje, falando um pouquinho sobre esse tema, que é aquilo que a gente comentou. É grande, é muita coisa. É muita coisa. Dá até para gravar outros podcasts com outros tipos de violência, violência em geral, contra a criança, né? Sim. É muita coisa para falar sobre violência, né? Realmente, 40 minutos é pouco. Uma coisa, às vezes, se nós estamos de fora, que não sofremos, nós devemos falar, nossa, essas leis são boas. Realmente tem que ter. Só que a pessoa que sofre a violência, ela começa a pensar, nossa, mas daí eu vou expor o meu parceiro, a pessoa a isso. É mais uma prisão. Essa pessoa não merece isso. Porque ela nutre sentimentos bons por aquela pessoa. E é isso o que dificulta mais. Eu tenho sentimento bom pelo meu marido, eu amo ele. Como que eu vou expor ele a essa humilhação toda? Isso. Só que assim, as leis, elas são como uma forma assim, também de prevenção. Talvez se a pessoa for lá e passar por isso uma vez, ela não vai mais nunca mais às vezes realmente acontece. Entendeu? Dela não voltar, né, fazer. As outras pessoas também, os amigos, talvez que olhem, nossa, ele foi punido. Eu não vou fazer isso porque eu também posso ser punido. É uma preservação, inclusive, da própria vida dele, da moral dele também, né? Ele vai passar por uma situação a primeira vez, tem pessoas que vai falar, não faço mais. Assim, achou que não ia dar nada, achou que a mulher não ia denunciar, mas ela fez a primeira denúncia, opa, parei. Sim. Mas tem uns que vão continuar. Isso, gente, é a questão da violência e a gente não vai nem falar da saúde psicológica, mental, nem vai falar do agressor, né? Porque aí é outro podcast. Então é isso. Obrigada. Tchau, tchau.